Olá, shalom, shalom, graça e paz. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho e eu tenho uma palavra de Deus para minha e para sua vida nesse dia. Recebe aí em nome de Jesus. Meu amado e minha amada, alguém pecou contra você, isso te feriu, te machucou? Deixa eu te dar um conselho, escolhe o caminho do perdão e da cura. Porque os nossos maiores e grandes problemas não são os pecados que as pessoas cometem contra nós. Os nossos maiores problemas são os pecados que nós cometemos contra Deus. Mas a boa notícia é que nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Em João, capítulo 11, traz uma lição tão tremenda acerca do perdão que eu quero compartilhar com você. O texto vai dizer que uma mulher, ela havia sido apanhada em flagrante delito de adultério. Naquela época, adultério era considerado um crime e ele era punido com apedrejamento. E então, eles pegaram aquela mulher e arrastaram aquela mulher até a presença de Jesus, e o texto vai dizer que para tentar Jesus. E eles diziam assim: a lei diz que nós devemos apedrejá-la, e você o que diz? E Jesus, então, ele se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra, na areia. Mas eles continuavam a insistir, mais ou menos: ei, você não vai falar nada? Você não vai responder a nossa pergunta? O que você acha que a gente deve fazer? A gente deve apedrejar essa mulher ou a gente deve deixá-la ir? De alguma maneira eles estavam tentando pegar Jesus, tentar Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, então, ele se pôs em pé e disse para aquelas pessoas as seguintes palavras: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E tornou então a se inclinar e continuar escrevendo ali no chão. O texto continua dizendo que eles, ouvindo aquela resposta e acusados pela sua própria consciência, um a um foram se retirando, desde os mais velhos até os últimos. Ou seja, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os que viveram mais pecaram mais e por isso foram os primeiros a se retirar, mas a realidade é que todos se retiraram dali. Ficando somente Jesus e a mulher, ele pergunta então: aonde estão os teus acusadores? Nenhum ficou? E ela disse: não, Senhor, nenhum. E ele responde então para ela: nem eu tampouco te condeno, somente vá e não peques mais. Querida, a primeira coisa que eu quero te dizer dentro desse texto é que não há pecado que você possa ter cometido que não pode ser perdoado por Jesus. Jesus, ele era o único ali que poderia condenar aquela mulher. Porque a lei dizia que o algoz, aquele que queria atirar a pedra, aquele que queria então trazer a punição pelo pecado, ele não poderia ele mesmo ter pecado. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ninguém poderia ter morrido de apedrejamento, porque somente Jesus não teve pecado. O único que poderia condenar aquela mulher era Jesus, mas ele não a condenou. Pelo contrário, ele disse: não te condeno, somente vá e não peques mais. Era o único que poderia condenar, mas ele a perdoou. Mas, querido, o que foi que Jesus fez ali? É muito intrigante, né? Jesus escreveu ali no chão. O que Jesus, de fato, escrevia ali? Que lição isso quer trazer para nós? Amados, em Jeremias 17, no versículo 13, diz as seguintes palavras: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e o nome dos que se apartam de ti serão escritos no chão, porque abandonaram ao Senhor a fonte das águas vivas. Queridos, e deixa eu te dizer, essa profecia se cumpriu nesse dia ali, diante daquela mulher pega em flagrante adultério. Deixa eu explicar para você. Em João capítulo 7, o texto vai dizer que Jesus chegou em Jerusalém e era a festa dos tabernáculos.
E durante a festa dos tabernáculos eram feitos muitos sacrifícios. Eu não lembro a quantidade de animais que eram mortos ali, eu lembro que eram 80 bois, mas tinha ovelhas, tinha cabras, tinha bodes. Então o texto de João capítulo 7, se você ler, vai dizer a quantidade de animais que eram oferecidos ali, ou se não nesse texto, em Levítico vai dizer. Então muitos sacrifícios eram feitos ali. E era também, tinha o costume, porque imagina a sangueira que aconteceria ali no altar do templo e em volta do altar, em volta do templo. Então eles iam até o tanque de Siloé e buscavam água para lavar então o altar ao redor do templo, né? E queridos, Siloé significa enviar, é uma palavra shalá e significa enviar. E a Bíblia vai dizer em João capítulo 7 que quando os sacerdotes jogavam ali aquela água para limpar o templo, Jesus subiu até ali aquele lugar e ele disse: aquele que quiser, né, vir após mim, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, a jorrar até a eternidade. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então, queridos, o que ele estava dizendo? Olha, essa festa dos tabernáculos que vocês estão comemorando aí, eu sou o Filho de Deus que veio tabernacular, que veio habitar entre vós. Esse sangue derramado desses sacrifícios aqui, eles também falam de mim, porque eu sou o Cordeiro de Deus e eu vou tirar o pecado do mundo. Então eu sou o verdadeiro sacrifício. E essa água que vocês vão buscar ali no tanque de Siloé para lavar esse sangue, para purificar esse local, também fala de mim, porque eu sou a fonte das águas vivas. E a palavra vai dizer que um a um, então todos aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles fariseus, todos aqueles homens, aqueles religiosos que praticavam aqueles rituais, um a um, eles foram se afastando dali, eles foram saindo daquele lugar. E vejam, agora um capítulo depois, no capítulo 8, trazem até Jesus uma mulher apanhada em flagrante delito de adultério. E eles perguntam para Jesus: olha, a lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher, e você o que diz? E o que Jesus faz? Se curva ali e começa a escrever na areia, na terra. O que afinal ele estava escrevendo ali? Tudo leva a crer, meu querido e minha querida, que ele estava escrevendo os nomes daqueles homens ali. E essa profecia de Jeremias 17:13. O Senhor, a esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os nomes dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Aqueles homens acabaram de abandonar o Senhor, fonte das águas vivas, porque ele estava dizendo: eu sou o Yeshua, eu sou o Salvador, eu sou a salvação, eu sou a fonte das águas, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sou a porta das ovelhas. E eles então abandonaram Jesus, a fonte de águas vivas, e o seu nome foi então escrito ali no chão, na areia, onde facilmente seria apagado. Mas o nome daquela mulher que foi apanhada em flagrante delito, o nome dela não foi escrito na areia, o nome dela foi escrito nos céus, no livro da vida. Olha o tamanho do perdão liberado em favor da vida daquela mulher e liberado em favor das nossas vidas. Então, querido, receba o perdão de Deus, se arrependa dos seus pecados, volte-se ao Senhor e tenha a sua vida transformada eternamente, porque Ele é poderoso para te salvar e para te perdoar. Recebe o perdão de Deus sobre a sua vida e viva para Ele. A palavra de Jesus para aquela mulher é a mesma palavra de Jesus para a sua vida hoje. Eu não te condeno, somente vá e não peques mais. E que o Senhor te abençoe. Um beijo no seu coração. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilha com outras pessoas também. E eu quero convidar você a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e pedir que me ajude no engajamento desse vídeo. Como? Comentando, curtindo e compartilhando. E eu te agradeço desde já. Beijo no coração,
Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!